Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos trabalhar com o estudo 11. Está na sua revista, página de número 80. Estudo 11, página de número 80. E nós finalizamos, irmãos, exatamente todo o conhecimento daquilo que vai ser o milênio. Então, o que é o milênio no seu aspecto espiritual? Nós estudamos. No seu aspecto físico, nós estudamos. No seu aspecto político, nós estudamos. No seu aspecto econômico, nós também estudamos. E também, obviamente, no seu aspecto teológico, como escatologia, como doutrina das últimas coisas. Agora, depois da gente estabelecer todas as premissas do que vai acontecer, do que não vai acontecer, o que é, o que não é o milênio, por uma questão de coerência intelectual, por uma questão de integridade intelectual e pedagógica, nós temos que também saber o que os irmãos que pensam de forma diferente da gente, eles acreditam, tá? Até para que você não fique surpreendido quando um irmão chegar para você e falar, não, mas a Bíblia fala outra coisa, mas Jesus ensinou outra coisa, mas as evidências são outras, e teu pastor não te ensinou tudo que existe, né? E aí a gente fica assim, olhando para a pessoa e dizendo, poxa, meu pastor não me falou que existia isso, que tinha gente que pensava diferente, e gente dentro do nosso círculo, ou seja, gente dentro da igreja. Então, presta atenção. Hoje nós vamos estudar a primeira visão diferente da nossa. E domingo, a segunda visão diferente da nossa. Nós somos pré-milenistas e nós somos pré-tribulacionistas. Agora, tem irmãos que acreditam diferente, que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, eles são o que nós chamamos de pós-tribulacionistas, e eles acreditam que o milênio já começou. Já começou com a própria igreja o milênio. E eles são chamados pós-milenistas. Por quê? Porque acreditam que Jesus só vem no final do milênio. Tá bom? E temos ainda aqueles que vamos ver no domingo, que não acreditam de maneira alguma no milênio como um evento separado, único e específico no tempo e no espaço, que são os amilenistas. É um prefixo grego que significa não. Amilenistas são aqueles que dizem, olha, a linguagem é espiritual, não tem essa história de milênio, e, portanto, o milênio não existirá. Não existirá. E aí, por uma questão de coerência, né, de integridade intelectual, é fundamental que os irmãos saibam o que pensam aqueles que não pensam como a gente. Tá? E aí, pastor, quem é que vai para o céu? O pré, o pós ou o a? Né? O pré-milenista, o pós-milenista ou o amilenista? Quem é que vai para o céu? Os três vão para o céu. Tá? Esse ponto não retira a salvação. Tá bom? Tudo bem que teve uma época na história da igreja que nós, pré-milenistas e pré-tribulacionistas, nós não tínhamos o direito nem de pregar, sobre o pré. Nos tiraram esse direito e nos chamavam de herege, hein? Cuidado com isso. Então, nós não vamos cometer o mesmo erro que cometeram com a gente. Ninguém vai chamar um outro de herege, ninguém vai bater no outro, mas é até interessante conhecer
o que os outros pensam, tá bom? E aí, obviamente, por uma questão didática, nós fizemos slides, porque fica muito mais fácil da gente entender, tá bom? Então, meu filho, por gentileza, vamos ao estudo 11, ao slide. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu preciso que você recorde isso aqui comigo. Acho que você já decorou isso, né? Acho que as crianças da igreja já sabem até desenhar, graças a Deus. Vamos lá. Nós temos, na relação de Deus com a humanidade, em primeiro lugar, um período histórico chamado Velho Testamento. Está ali de azul. Aí vem Cristo, e com Cristo nós temos um novo período histórico nascendo, que é o período histórico da igreja. Da igreja. Primeira coisa que nós cremos, na diferença entre o povo judeu e a igreja. Nós cremos que são povos diferentes. Para você ter uma ideia, Paulo chega a nos chamar de novo Israel. Mas uma coisa é o projeto de Deus para a igreja, outra coisa bem diferente é o projeto de Deus para os judeus. Para os judeus. Tá bom? Então, vamos lá. Nós somos pré-milenistas e nós somos pré-tribulacionistas. O que significa isso? Significa que a gente crê que o período da igreja é aquele período ali, que vai até a grande o quê? Tribulação. Significa que nós acreditamos que não vamos passar pela grande tribulação, que vai ter o arrebatamento, e daí a revista inteira do arrebatamento. Pastor, eu não pude participar dessa revista. Como é que eu faço? Vai no YouTube. Lá no YouTube tem o nosso canal, né? IEPBC Brasil, e vem lá embaixo, playlist. Embaixo não, é em cima. Playlist. Ticou lá, vem todas as revistas, com todas as pregações, e vem lá 3 grandes revistas. A do Sinais do Arrebatamento, Volta de Cristo e o próprio arrebatamento. Aí você aprende tudo sobre isso. Então, nós cremos que não vamos passar pela grande tribulação. Nós cremos nisso aqui, ó. Nós cremos que, antes de começar a grande tribulação, Jesus nos busca, nos encontra lá nos ares, e aí a gente fica 7 anos lá em cima, participando de eventos espirituais, como as bodas do Cordeiro, como a entrega de galardões, como o tribunal de Cristo para a entrega de galardões. Calma, que nós ainda vamos ter uma revista só sobre a grande tribulação e uma revista só sobre esse período de 7 anos. Pastor Cristiano está estudando muito sobre isso agora. E aí, depois de 7 anos, a gente crê que quem ficou aqui embaixo, os judeus, e que passam pelo pior momento que já existiu na história, eles clamam, como está em Zacarias, e aí Jesus vem salvar seus irmãos. Após o período de 7 anos, Jesus desce com a igreja para salvar os judeus. Então, a grande tribulação tem como períodos marcos, fatos marcos. Aí depois é que vem o milênio. Isso. Tem como período marco, em primeiro lugar, o arrebatamento da igreja, para começar a grande tribulação, e termina a grande tribulação com a vinda de Cristo em glória na batalha do Armagedon. Então, presta atenção. Nós somos pré-tribulacionistas, por quê? Porque a igreja não passa pela grande tribulação. Ela sobe para os céus antes da grande tribulação. Por isso que nós somos pré-tribulacionistas. A gente não participa da grande tribulação. Tá? Agora, nós somos pré-milenistas. E olha que interessante isso. Por quê? Porque a gente acredita que o milênio só começa
depois que a igreja foi arrebatada, chegou ao céu, e chegando ao céu, passa pelas bodas do Cordeiro e tem os galardões. Então, o milênio não acontece depois de tudo isso, por isso que a gente é pré-milenista. Porque antes do milênio começar, a gente crê que Jesus já voltou e buscou a igreja. Então, presta atenção. Por que nós somos pré-tribulacionistas? Porque Jesus busca a igreja antes da grande o quê? Tribulação. E por que nós somos pré-milenistas? Porque acreditamos que Jesus busca a igreja antes do Ficou facinho? Está bem direitinho na cabeça? Tem confusão não, né? Porque os nomes são engraçados. Então, vamos de novo. A gente é pré-tribulacionista porque a gente crê que Jesus volta e pega a gente antes da grande tá? A gente não passa pela grande tribulação. E a gente é pré-milenista porque a gente crê que a volta de Cristo se dá antes do Agora, a gente crê no pré-milenismo por quê? Porque a gente olha para o milênio como esse período especial da história, aonde Jesus vem para ele, com o seu poder, estabelecer tudo que a gente estudou. Então, olha que interessante. Volta comigo, rapidinho, na revista, e abra, por gentileza, na página... deixa eu pegar aqui, bem certinho, para não errar. Abra na página de número 51. Abriu? Página 51. Olha que interessante. Primeiro grande fato que vai ocorrer no milênio é a prisão de quê? Quem é que tem que descer para mandar Satanás ser preso? Jesus. Tá? Vamos lá. Segundo, eu quero que você abra agora, por gentileza, lá na querida página de número 67. Você tem uns aspectos políticos e econômicos. Vai se estabelecer no milênio uma monarquia e a economia vai funcionar como nunca. Quem é que faz isso, segundo a nossa interpretação? É Jesus Cristo. E você tem, lá na página 74, os aspectos espirituais e físicos. Quem é que vai transformar a Terra em algo fantástico e espiritualmente inaugurar um novo momento de existência na Terra? É o nosso Senhor e Salvador, quem? Jesus Cristo. Então, por isso que a gente é pré-milenista. Por quê? Porque a gente sabe perfeitamente que para tudo acontecer no milênio, são fatos tão grandiosos e gloriosos que a gente estudou, só podem ser feitos por Jesus. Então, a igreja não cria o milênio. A igreja não viabiliza o milênio. A igreja não faz com que o milênio exista. Quem faz tudo para que o milênio exista é quem? Cristo. Como a igreja não tem função de arrumar a economia, arrumar a política, arrumar os recursos hídricos naturais e toda a terra, arrumar todos os fatos e prender Satanás, o que a igreja vai literalmente fazer no milênio? A igreja, ela sobe antes do milênio começar, antes da grande tribulação começar, e quando a igreja desce, quem estabelece todas as coisas no milênio é Jesus, e a gente só goza de tudo que Jesus fez. Entendeu? Por isso que a igreja não precisa passar pela grande tribulação, porque se fosse para a gente
deixar tudo certinho e nós conquistarmos tudo que está na Bíblia, no milênio, a gente tinha que passar pela grande o quê? Tribulação, para arrumar tudo, para quando Jesus vier, já está tudo feito. E ele só reinar. Pastor, alguém pensa assim, diferente da gente? Vamos lá. Segundo quadro aqui. Então, recordando. Nós somos pré-milenistas. Então, nós acreditamos que Jesus volta antes do... Porque ele é o único que consegue estabelecer no milênio tudo que a Bíblia diz que tem no milênio. Nós cremos que o início do milênio só é possível depois que Jesus voltar, porque ele tem que estar aqui. Enquanto ele não estiver aqui, o milênio não tem como começar, porque tudo que vai acontecer no milênio é tão espetacular que nós não temos condições e ninguém tem condições de fazer, senão Cristo. Nós acreditamos que o milênio é um período literal de 1000 anos. A gente crê que é 1000 anos mesmo. Por quê? Porque em Apocalipse 20, é um dos raros textos em que não se fala por algum tempo. As 6 vezes que se fala sobre milênio, diz exatamente o quê? 1000 anos. Nós acreditamos que Satanás é preso. Nós acreditamos que Satanás preso, ele vai ser impedido de agir durante esse período de o quê? 1000 anos. Nós acreditamos que Cristo vai descer de Jerusalém, vai governar todo mundo e a gente governa com ele. E nós acreditamos que o reino será físico e terreno, é literal, vai estar aqui. Tudo que nós estudamos vai acontecer mesmo. E, por fim, nós acreditamos que Jerusalém será a capital. Mas veja que do outro lado tem os pós o quê? Milenistas e tem os amilenistas. E então, nós que somos pré-milenistas, hoje vamos ver como é que o grupo pós pensa. E domingo vamos ver como é que o grupo amilenista pensa. Para quê? Para que você compreenda direitinho as ideias. E quando essas ideias chegarem, você já tem a noção exata de como eles pensam. Então, raciocine comigo. Vamos lá. Hoje é pós, né? Então, olha para cá agora. O pós-milenista e pós-tribulacionista, ele cresce em Jesus, viu? Não vai dizer para os irmãos que acreditam. Diferente da gente, que eles vão para o inferno, não. Isso aqui não é coisa que leva para o inferno, não. Eles creem diferente da gente. Eles leem o mesmo texto e interpretam de forma diferente, e vou explicar para você. Olha que interessante. Eles acreditam nisso aqui, ó. Como assim, pastor? Eles acreditam que o período da igreja não é só aquele de vermelho. Eles acreditam que a igreja passa também pela grande o quê? E eles acreditam que a igreja é que faz tudo para o milênio existir. E que Jesus só desce para governar. Não, pastor, não tem gente que crê assim. Tem. Inclusive, eu vou disponibilizar no grupo, depois da aula que tivermos, um PDF escrito por alguém que crê no pós-milenismo, para você poder ler em casa e fixar um pouco mais as ideias. Olha que interessante. Então, peraí, pastor. Então, se eles creem que a igreja passa pela grande tribulação, a igreja passa pela grande tribulação por quê? Porque é a igreja, para eles, que tem o poder dado por Deus de vencer, e vai vencer,
e vai passar pela grande tribulação como vitoriosa, e como vitoriosa que ela é que estabelece o reino, e depois que tudo tiver absolutamente dominado, aí sim é que Jesus desce. Aí Jesus desce só para reinar. E a gente sobe rapidinho, só para pegar a coroa, e bate e volta. Tum, tum, e volta. E volta para reinar com Jesus. Entendeu como é que é? Mas pastor, é sério, sério. Eles interpretam que os 144 mil judeus, na verdade, são a igreja, porque a igreja substituiu Israel. Não existem dois povos, é um povo só. A igreja substitui Israel, e aquelas duas oliveiras são a igreja, e a gente passa pela grande tribulação para converter o mundo, e a gente vai conseguir vencer, porque diz que vence no final, e ao final, depois que vencer, a gente mesmo, pelo nosso poder, pelo desenvolvimento da ciência, pelo desenvolvimento do conhecimento e tudo, é que vai transformar o mundo inteiro, e transformando o mundo inteiro, aí Jesus desce e nós reinamos com ele. Uai, pastor, é sério, sério. Vamos lá. Então, se você parar e pensar, o arrebatamento da igreja vai se dar, então, depois da grande, o quê? Tribulação. E a volta de Cristo, a gente se encontra com Cristo depois da grande tribulação nos ares, e a volta de Cristo, a sua segunda vinda, é um bate e volta. Chega lá em cima, imediatamente tudo é transformado, galardão é dado, e a gente já desce para o milênio. Para o milênio. Sério, pastor? Sério? Eita, que interessante. Então tá. Então, espera aí. Se nós pararmos e pensarmos, eles então acreditam que a igreja já tem todo o poder e que, na verdade, olha que interessante, arrebatamento, volta, e que, na verdade, a igreja pode passar pela grande tribulação. Então, se a igreja pode passar pela grande tribulação, Jesus só volta após a grande tribulação. Por isso, eles são chamados de pós-tribulacionistas. Pastor, e o milênio? Bem, eles são chamados de pós-milenistas. Por quê? Porque, olha que interessante, na visão deles, o milênio já começou. O milênio começa na primeira vinda de Cristo. Quando Cristo vem, que diz, o meu reino já está entre vós, começou o milênio. Eles, então, não conseguem separar teocracia de milênio. Porque Cristo reina desde o Éden. Agora, o milênio é um período especial de reino de Cristo. E olha que interessante. É uma visão até muito interessante, porque é uma visão otimista, gente. É uma visão muito otimista. É uma visão que até dá ânimo na gente, porque a gente passa pela tribulação, nada nos pega, a gente vai vencer, vai derrubar, derrotar o diabo. No final da grande tribulação, a gente bota o diabo na cadeia, e depois o mundo vai melhorando, melhorando, melhorando. E a ideia é interessante, porque desde que Jesus veio, o mundo sempre melhorou, gente. Se você parar e pensar, alguns argumentos que eles trazem que são muito inteligentes. É em razão de existir o cristianismo que hoje o mundo é mundo. Que hoje tem escola, tem universidade, tem ciência. O cristianismo foi revolucionário. E eles dizem, isso vai aumentar, 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 ser um turbilhão, nós vamos alcançar todos os povos, o evangelho vai ser pregado, a maioria, quase que 100%, vai se render ao Senhor Jesus, e aí Jesus só volta para botar
no inferno quem não quis se render. E a igreja que prepara tudo para Cristo. Tudo para Cristo. E é uma visão muito interessante. Se você parar e pensar comigo, olhe para cá. Pós-milenismo. Vamos juntos com calma? Primeira coisa, Jesus só volta depois do milênio. Então, Jesus só vai voltar depois que o quê? Que o milênio for estabelecido. Porque o milênio é esse período que já começou desde a primeira vinda de Cristo e que vai até quando a igreja colocar tudo aos pés de Cristo. Então, o milênio não pode ser um período de 1000 anos. O milênio não pode ser um período de 1000 anos. Porque só de história da igreja a gente tem 2025 anos. Pastor, peraí. Quem é que começou com essa história? Rapidamente. Se você parar e pensar, na época dos apóstolos, já tinha gente dizendo, Jesus está demorando. Ó que Jesus está demorando. Ó que ele disse que viria. Já tinha gente rindo da cara da gente, dizendo, onde é que está a promessa? Onde é que está a promessa? Aí Pedro tem que dizer, olha, não é que Jesus está tardando, é a misericórdia dele, ele quer alcançar mais pessoas. Essa ideia começou a se difundir, irmãos, dentro da igreja. Aí a igreja começa a passar pelo quê? Pela dolorosa perseguição do Império Romano. Aí, de repente, depois de 10 grandes perseguições, Constantino, no ano 311, ou 313, é um dos dois, ele estabelece o Edito de Milão, dando liberdade para a gente ter religião. Teodósio, imperador que veio depois, em 318, diz que todo mundo tem que ser cristão. Quando Teodósio diz que todo mundo tem que ser cristão, o que aconteceu com a gente? A gente saiu da clandestinidade e passou a estar na crista da onda. A gente simplesmente passou a ter templo, não precisava se reunir mais num cemitério. A gente passou a ter dinheiro que não tinha, porque os pastores passaram a receber salário do Estado. E os bispos passaram a receber o mesmo salário e prerrogativa que senadores romanos. A gente começou a ter tudo que não tinha. Se você vivesse naquela época, o que você tinha impressão? De que o reino já tinha chegado mesmo. Daí porque Santo Agostinho, um dos maiores gênios do cristianismo, e eu não estou criticando ele aqui enquanto Santo Agostinho, eu estou criticando esse pensamento dele. Começou a defender o seguinte, o milênio já começou. Por quê? Porque a gente já tem tudo, todo mundo está aos pés da igreja. Na época, quem era pagão ou aceitava ou morria, e a igreja cresceu, porque se tornou muito interessante todo mundo virar cristão. Quem é que podia dizer que a gente não estava no milênio naquela época? Então, daí é que veio a ideia de que desde Jesus se estabeleceu o milênio, mas quem ia dominar realmente era a igreja. Qual é o problema? O problema foi que o tempo passou e ninguém soube explicar o que foi a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, se a igreja estava dominando, né? Bem, vamos lá. Os pós-milenistas dizem assim, que o milênio, na verdade, já começou com a primeira vinda de Cristo. Então, quando Jesus veio e disse, o reino já está entre vós, começou ali o milênio. Aí, como é que você explica que 1000 anos não é 1000 anos? Você tem que defender aquilo ali, de que não é literal o período do milênio, mas meramente simbólico. Entendeu? Não é literal. E textos, gente, eles usam textos de forma muito inteligente. Por exemplo, um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então, eles se utilizam desses textos e botam para quebrar.
Todos os textos do Velho Testamento que diziam vai reinar, vai governar, vai mandar, eles pegam tudo. Nessa época, Agostinho pegou todos esses textos e disse, se cumpriu, a gente já está no milênio, vamos transformar a vida em cada vez melhor, porque quando alcançar o ápice do que está no Apocalipse, Jesus volta só para sentar no trono, entendeu? Olha que fantástico. Vamos lá. Então, para eles, o milênio já era uma realidade presente. E a grande palavra era, vamos pregar o Evangelho, porque quando o Evangelho for pregado a todas as nações, Jesus volta. Mas, pastor, a gente não acredita nisso, não? Acredita. Só que eles acreditam não só na pregação, eles acreditam no poder da pregação. Para nós, basta a pregação. Basta a última pessoa que existe no mundo ouvir falar de Cristo, Jesus volta. Para eles, não. É pregação acompanhada de quê? Conversão e mudança. Entendeu? Olha que interessante. Eles acreditam que a igreja vai crescendo, crescendo, crescendo com a pregação, mas o crescimento também é político, econômico e social, e que a gente alcança todas. E em todas as esferas, o domínio. Então, eles dizem, a igreja vai crescer de tal forma que vai dominar universidades, dominar a política, dominar a economia. Quando a igreja estiver dominando tudo, Jesus vem. Porque a função da igreja é o domínio. E aí, eles dizem que perto de Jesus voltar, a maioria das pessoas vão ser salvas e o mundo só vai melhorar com a pregação do Evangelho. Otimistas, né? Pode retirar, meu filho. Otimistas de marca maior. Otimistas de marca maior. Então, se você parar e pensar, eles creem tudo diferente que a gente crê. E não se preocupe que crer de forma diferente nesse aspecto não significa que vai para o inferno, não. Tá? Eu só quero que você entenda. Pegue, por gentileza, na página 81 do seu querido manual, né, da nossa revista, página 81. Olha que interessante, pré-milenismo, aí somos nós. O que o pastor Cristiano fez na revista? Ele dividiu, falou em primeiro lugar do pré-milenismo e falou em segundo lugar, lá na página de número 85 do pós-milenismo. E aí, ele faz um paralelo interessante entre os dois, como eu acabei de fazer aqui. Vamos lá, página 83. Primeira coisa que a gente crê, na prisão de Satanás. E a gente crê que a prisão de Satanás é futura. E que hoje Satanás está livre para atuar. O que o pós-milenista crê? Pensa. Se ele acredita que o milênio já começou, e Apocalipse 20 diz que para começar o milênio, Satanás tem que estar preso, adivinha no que ele crê. Ó que interessante, vá para a página 86. Lá na página 86 diz que a prisão de Satanás já é no presente momento. E eles utilizam todos esses textos que estão aí. Aquele texto de que o valente chegou na casa do valente, amarrou e acorrentou. Eles pegam textos e interpretam de forma diferente da gente. Quando, por exemplo, Jesus diz assim para os demônios, sai e pode entrar nos porcos, demonstrando o completo domínio de Cristo. Toda vez que Jesus expulsa a um demônio, eles dizem, olha aí, já estamos dominando sobre os demônios. Só que eles têm um problema sério. Eles confundem prisão
com autoridade. No milênio, a Bíblia diz de forma clara, em Apocalipse 19, 20, que Satanás é colocado num abismo e fica lá por 1000 anos, sem poder agir. E hoje, vamos ser francos, Satanás está preso nesse calabouço. Não, pastor, mas eu estava ouvindo alguns pós-milenistas e é interessante, a autoridade de Cristo mandando e eles obedecendo. Me diga, qual foi o momento histórico em que Cristo deixou de mandar? Em algum momento da história do universo, Cristo deixou de ser rei e de mandar? Ele é rei desde o Gênesis. Ele manda. Agora, eles confundem prisão com autoridade. Satanás está tão solto, tão solto, que ele foi tentar Cristo. Tão solto que ele foi tentar Cristo. E Cristo olhou para ele e disse, sai. É muito poder, né? Sai. Você precisa mandar alguém que está acorrentado num abismo sair? Eu poderia multiplicar por 1000 exemplos. Mas sejamos francos, irmãos. Quando Jesus diz que o mundo jaz no maligno, ele não está brincando. Ele fala de seres espirituais, inteligentíssimos, poderosíssimos, e que estão livremente atuando. Agora, obviamente, com a permissão de Cristo. Porque se tem alguém que tem que comparecer sempre para prestar contas, é o próprio Satanás. Até ele presta contas. Mas vai chegar um dia em que vai ser acorrentado. Então, a primeira grande perspectiva dos pós-milenistas não se sustenta. Não tem como, o milênio não começou. Satanás ainda está o quê? Preso. Olhe, por gentileza, para a segunda diferença entre nós e eles. 2.2. A gente crê, segunda página, 83, que a primeira ressurreição é física. E eles, à luz da página de número 86, dizem que a primeira ressurreição é espiritual. Tá. Aí Paulo diz assim, que a primeira ressurreição começou, e a primeira ressurreição começou com quem? Que é a primícia. Se lembra? Jesus Cristo. Jesus não ressuscitou fisicamente, não? Foi só espiritualmente? E a Bíblia diz que assim como ele é, nós seremos. Então, o que aconteceu com ele, a expectativa nossa é a mesma. Eles defendem que não. A pessoa, quando imediatamente aceita Jesus, não tem o novo nascimento? E o novo nascimento não é espiritual? Então, como já vivemos no milênio, e o milênio implica na ressurreição de mortos, como nós estudamos, então a ressurreição também é espiritual, porque não há problema. Se tem novo nascimento e é espiritual, a realidade da ressurreição também pode ser espiritual, mas são fenômenos diferentes. Ressurreição é do corpo, porque a alma não ressuscita, espírito não ressuscita, o que ressuscita é o corpo. A Bíblia diz que nós vamos nos separar dos nossos corpos, o pó volta ao pó que deu, o Senhor deu, e o Espírito volta a quem? A Deus. E a ressurreição não é do Espírito, é do corpo. Por isso que nós cremos absolutamente diferente deles.
Olha que interessante o 2.3. Na página 84, a gente crê que a duração do milênio é literal. Como eu já te expliquei, você veja que na página 87, 3.3, eles vão ter que dizer que a duração do milênio é simbólico. A gente crê que é 1000 anos. Eles, como dizem que o milênio já começou, então é óbvio que não pode ser literal. Tem que ser simbólico, porque já passou 2025 anos. Vamos lá. A gente crê, segundo a página 84, que o local do reino milenar será na terra. Na terra. E Jesus desce e Jesus implanta seu reino na terra e ele, com o seu poder, é que faz todas as transformações. E eles, se dizem que o milênio já começou, então eles têm que admitir uma coisa, que o milênio é no céu e na terra. Não já começou? Jesus está no céu, reinando no céu, e a igreja está na terra, reinando na terra, em nome dele. Entendeu? É como se a igreja fosse o novo Adão. É como se a igreja tivesse os mesmos poderes do primeiro Adão e que vai conseguir consertar tudo. Só que a Bíblia diz que o novo Adão e o último Adão é Cristo. Ele é o único que é cabeça da nova raça. E ele é que consegue fazer tudo, gente. Não é a igreja. Bem, e por fim, eles têm uma cronologia que não é como a nossa, sequencial. A deles é em espiral. O que significa isso? Significa que eles não creem na cronologia dos dados que nós cremos. Eles leem o Apocalipse dizendo assim, aqui no capítulo 4 já tem toda a vitória. Então o 5 só vem explicando o 4 e eles ficam voltando para não ter uma cronologia dos fatos no Apocalipse, porque senão eles vão ter que admitir o que a gente pensa. Nós não. Nós cremos que primeiro vem o arrebatamento, aí depois 7 selos, depois 7 trombetas, depois 7 taças, depois descida de Cristo, depois prisão, depois milênio, depois soltura de Satanás, e depois batalha final, e depois a eternidade. A gente crê na sequência cronológica do Apocalipse. Entendeu? Agora, irmãos, onde é que está o grande problema dos nossos amados irmãos pós-milenistas? O grande problema deles é o seguinte: em primeiro lugar, querer entregar para a igreja algo que é só de Cristo. Entendeu? Eles querem entregar para a igreja algo que é só de Cristo. O que vai acontecer no milênio é tão espetacular, sob todos os ângulos, que não tem como a igreja realizar. Só quem pode realizar tudo que está no milênio é Cristo. Se lembra quando tinha 7 selos e ninguém podia abrir os selos, e João estava chorando, porque a abertura daqueles selos era o descortinar da história humana? Se lembra disso em Apocalipse? Lá no início. E aí, de repente, surge quem poderia abrir, e aí há uma comoção, mas assim, extraordinária. E quando viram, o único que podia fazer aquilo era quem? Era o Cordeiro. Se é o Cordeiro quem abre cada selo e diz o que vai acontecer, como vai acontecer, onde vai acontecer e a forma que vai acontecer, é quem? Não a igreja. Não a igreja. Então, esse é o primeiro aspecto incorreto
que cremos. Segundo aspecto, ao contrário do que se pensa no pós-milenismo, que é uma expectativa absolutamente de crescimento, fortalecimento, vitória da igreja, imposição da igreja e a igreja dominando todas as coisas, quase que uma teoria do domínio, né? É um otimismo que não tem razão à luz da palavra de Deus. O otimismo do crente está em saber que tem a salvação. Porque quando a Bíblia descreve os fatos, ela vai descrevendo os fatos, e à medida que a gente vai vendo, não vai melhorando, só vai o quê? Piorando, principalmente durante a grande tribulação. Quem acaba com os fatos perversos que estão descritos é Cristo, pelo seu poder, recuperando tudo. Então, não há como a gente ter uma expectativa absolutamente positiva de que só vai melhorar. Não tem como. A gente é otimista por quê? Porque a gente vai para o céu, que Jesus perdoou nossos pecados, e porque, graças a Deus, o Apocalipse inteiro não depende de ninguém, a não ser de Jesus Cristo. A gente é otimista porque o Senhor guardou para Ele a realização do Apocalipse. Você acha que o anticristo não sabe de tudo que está no Apocalipse? Você acha? Ele é instruído pelo próprio diabo, mas nem ele vai conseguir fugir de tudo que Deus disse. É incrível isso. A forma como tudo acontece. Então, não somos pessimistas, somos realistas. Nós vamos pregar o Evangelho e vai ter um grande derramar do Espírito? Vai. Mas, ao mesmo tempo que tem um grande derramar do Espírito, vai ter também o quê? O crescimento da iniquidade e o amor de muitos esfriando. Não é como eles dizem, de que a coisa vai numa bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve, dominando tudo, e Jesus só desce, porque a gente deixa tudo perfeito para Ele. Gente, eu sei perfeitamente tudo o que o cristianismo trouxe para a humanidade. O cristianismo criou a civilização ocidental. O cristianismo nos abençoou com tudo, ciência, conhecimento, universidades, capacidade intelectual. O cristianismo nos deu tudo, 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 tudo. Quando a humanidade entrar nas mais profundas trevas intelectuais, nossos irmãos em Cristo construíram os mosteiros e guardaram os livros existentes. A humanidade só sabe o que sabe em razão do cristianismo, gente. Mas para quem pensa que só vai melhorando, me explique a Primeira Guerra Mundial e me explique a Segunda Guerra Mundial. Me explique como é que a igreja alemã, em 80% dela, apoiou Hitler, gente. Vocês sabiam disso? 80% da igreja alemã apoiou Hitler, pastores luteranos. 20%, como Bonhoeffer, esses foram mortos. Me diz que povo é esse que está crescendo, crescendo, crescendo? Meu Deus do céu! Olha hoje para a igreja. Poxa, pastor, como nunca a gente está crescendo. Sim, no Brasil, sim. As estatísticas do último censo demonstram que em 2049 nós já vamos ultrapassar, vamos estar passando de todo mundo e etc, etc. Tá, mas que tipo de cristão?
É um cristão com capacidade completa de dizer: Jesus, pode vir e vem estabelecer seu reino? É. Com as maluquices que a gente vê por aí. Você entende? De maneira alguma nós somos pessimistas. Mas a visão pré-tribulacionista, irmãos, ela é muito coerente com a palavra de Deus. Agora, não é por isso que a gente vai deixar de cuidar do meio ambiente. Não é por isso que a gente vai deixar de cuidar da economia. Não é por isso que a gente vai deixar de cuidar do local onde a gente habita, da escola onde estuda. Não é por isso que a gente vai deixar de cuidar do nosso corpo. Gente, vamos lá, para e pensa. Para e pensa. Se você raciocinar, quando você dá uma olhadinha lá no Apocalipse, faz sentido você ficar preocupado com cuidar da sua garganta, com cuidar do seu corpo, com ter uma igreja tão arrumadinha como essa e bonita? Gente, a gente acredita tanto no amor de Deus, na graça de Deus, que a gente toma banho todo dia, a gente come, a gente trabalha, a gente louva a Deus com nossos dízimos, ofertas, as nossas igrejas são as mais belas possíveis. Entendeu? Agora, a gente tem a noção de que o mal vai crescer, irmãos. Vai crescer. E a coisa é tão difícil, tão difícil, tão difícil, que se o Senhor não abreviar os dias, ninguém se salva. Ninguém se salva. Bora, raciocine. Olha que grupo maravilhoso nós temos hoje aqui. Gente, uma sexta-feira, gente que vem ainda para ouvir a palavra de Deus, na sexta, o dia sagrado do boteco. Sério, como é que tem gente que ainda está na igreja ouvindo e comendo a palavra de Deus e aprendendo sobre pré, pós e amilenismo? Se não é coisa do Espírito Santo. Você está entendendo? Então, irmãos, a gente crê, a gente prega, a gente fala, fora os irmãos que estão em casa nos assistindo. Agora, você tem liberdade completa de pegar esta revista, ler todinha e dizer: não, eu acho que eu creio um pouco diferente. Não tem problema. Mas é difícil porque as evidências são muito fortes. É muito forte. Tudo aquilo que nós vimos, estudamos e compreendemos, meu Deus do céu. Vamos lá. Quer dizer que a igreja vai ter tanto poder que quando Jesus voltar, é fantástico isso, a terra vai ser essa aqui, ó. Abre lá na página de número 74. Quer dizer que a gente vai passar pela grande tribulação, a terra vai estar toda destruída, no milênio, a gente vai reconstruir a terra de tal forma que ela fique assim. E a gente vai ter ciência e tecnologia para leão ficar do lado de ovelhinha e não matar, mesmo tendo fome. É uma igreja muito poderosa. É um povo muito fantástico. E vamos ser francos, para que Jesus descer para reinar se quem fez tudo foi nós mesmo? Entendeu? Glória ao nosso nome. Entendeu? Mas respeitamos a visão dos irmãos. Respeitamos, entendemos. Os textos, a maioria dos textos são aqueles textos de Isaías que diz que ele vai reger toda a terra, que a glória dele vai alcançar, que isso, que aquilo, etc. E assim, poxa,
se realmente o pós-milenismo fosse assim absolutamente igual à palavra de Deus, seria fantástico, mas está difícil, irmãos. Está muito difícil. E o pior, o milênio não começou. E Satanás está solto. E a coisa tende a piorar. E ainda bem que Jesus é Deus. E a gente está nas mãos dele. E o Senhor brindará a humanidade com absolutamente tudo que ele prometeu no milênio. Tudo. Tudo que ele prometeu no milênio. Pode perguntar, meu amor. Não, e o pior nem isso, querida Iraci. O pior é que antes dele voltar tem a grande tribulação e o cavaleiro, o primeiro cavaleiro que saiu no cavalo branco, que é o anticristo, saiu para vencer e ele dá poder para vencer. Por incrível que pareça, o anticristo, nos 3 primeiros anos, ele vai ter vitórias e conquistas políticas, econômicas, ambientais, diplomáticas, tão fantásticas, que vão pensar que realmente é Cristo reinando. Aí, à medida que for abrindo os selos, que for abrindo taça, for sendo derramada e etc., ele vai começando a perder o controle. E aí, os 3 últimos anos, a gente vai estudar isso bem direitinho, um ódio tremendo vem para cima de judeu para arrebentar. Aí é que Jesus desce para buscar seus irmãos. Né? Então, e o que é interessante é, mesmo depois de 1000 anos, com tudo isso que a gente estudou, Satanás ainda é solto. E consegue enganar. Então, a gente vai ter gente no milênio. Gente, já pensou nisso? A gente vai ter gente no milênio, onde Cristo já é rei completo, se curvando diante dele formalmente, porque a primeira chance que tiver de rebelião, ele está junto. Com Cristo acontece isso, aí quer que a igreja estabeleça o milênio todo. Bem, mas respeitamos, e eles têm posicionamentos muito interessantes, muito bonitos, e assim como nós temos no nosso meio pregadores de elevadíssima capacidade retórica, eles também têm. Mas sabe aquela história? Ouve um indivíduo, sente com o coração, mas depois vai abrir a Bíblia, que nem os bereanos. Abre a Bíblia e vai ler. Não dá. Com todo respeito aos amados pós-milenistas, mas não tem como. Tá bom? Eu vou passar para todos os irmãos, assim que eu chegar em casa, um PDF com as ideias centrais do pós-milenismo, para à medida que você for lendo, vai se lembrando da aula. Tá bom? Vai se lembrando da aula. Lá não tem ataques às ideias deles, mas eu não tenho problema nenhum de passar isso para os irmãos, sabendo de tudo que nós trabalhamos juntos, eu e pastor Cristiano, nessa revista, até esse momento.
tá bom? Mas é interessante, é interessante. Eles interpretam realmente de forma muito interessante, bom que a gente conhece, e, bem, ainda bem que isso não leva ninguém para o inferno e não coloca ninguém no céu. Por quê? Porque só tem um jeito de saber tudo mesmo, é quando Jesus voltar. Aí vai estar eu, um pré, vai estar um irmão que é pós, vai estar o outro que é A, e alguém vai dizer, eu tinha razão. Não é verdade? Quando Jesus voltar, alguém vai dizer, eu tinha razão. E eu acho que somos nós, né? Assim, com todo carinho, eu acho que somos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Pode perguntar. Uai, simples, meu amor. É aquilo que o papai sempre falou. Um cego guiando o outro leva para onde, Pereira? Um cego guiando o outro. Os dois vão para o abismo. Pode ficar tranquilo. É inferno. Não tem o que fazer, Pereira. Há um só Deus, um só Senhor, um só mediador, um só Espírito, um só batismo. Pereira, por mais que a gente ame, queira que não seja assim, os pontos centrais da Bíblia são. E o Senhor disse, não vai nem para a direita nem para a esquerda. Os pontos centrais a gente não pode abrir mão. E aí, que alguém que está com o coração pressuroso, porque está vendo os seus irem para o inferno faz? Ora. Porque a oração de um justo. E você e eu fomos justificados. Nem isso a gente consegue fazer, Pereira. Nem justificar nós conseguimos. Mas Jesus nos justificou. E Ele nos deu acesso a Ele. E o Senhor vai ter misericórdia. Vai ter misericórdia, Pereira. Pode orar. Eu posso orar vendo amigos nesse mundo horrível, né? Indo para a morte. Nós vamos orar e o Senhor vai ter misericórdia. Tá bom? Irmãos, no domingo a gente vai ver a segunda e última posição contrária à nossa. Ficou tudo certinho? Tem alguma dúvida? Agora chega em casa e lê. Lê com calma, lê com tranquilidade, que o Senhor vai abençoar. Tá bom? E se um dia você, meu irmão, você, minha irmã, passar a crer no pós-tribulacionismo, irmão, você não vai para o inferno por causa disso, não. Tá? Agora que eu vou chegar perto de você e vou dizer, você é que tem que trabalhar mais do que nós tudo, porque a igreja transforma tudo. Aí eu vou pegar no teu pé, vai ter que trabalhar o dobro dos outros. Entendeu? E o Senhor vai abençoar e a gente vai para o céu. Tá? A gente vai para o céu. Ariston, nos ajude com as ofertas. E, Davi, prepara de novo um vídeo da revista. Irmãos, está chegando nossa nova revista. Pereira, nessa revista nós vamos revisar os pontos centrais da fé. Para criar de novo convicção naqueles que se perderam um pouquinho, para pegar a gente que já está convicto e firmar mais ainda, e para que, quando o Senhor começar a enviar as pessoas que Ele vai enviar, a gente pode discipular.
Então, irmãos, é uma revista fundamental, porque gente que tem um conhecimento muito grande, como o pastor Cícero, que está ali atrás, vai ter a oportunidade de reviver e recordar. Gente que está começando agora na fé, como, por exemplo, a esposa do Rafael, o filho da Rosana. A menina aceitou Jesus, está numa felicidade tremenda do novo nascimento. Ela vai poder aprender muito e crescer bastante, entendeu? E a gente vai solidificar. E aí, o que acontece, neguinha? Nós vamos, através de uma revista objetiva, clara, direta ao ponto, nós vamos chegar ao ponto de gravar aquelas informações e elas naturalmente serão usadas pelo Espírito Santo até para evangelizar. Vai ser uma bênção a nova revista, tá bom? Ela o tamanho é metade dessa daqui, porque eu pedi para o Joel, seja bastante objetivo, coloque direto ao ponto os fatos, direto ao ponto, para que todos possam ler e gravar, e aqueles que já sabem, recordar e reviver. E aí a gente tem um material objetivo, claro, direto, específico, com as verdades centrais, para a gente não só evangelizar, mas também discipular. Tá bom? É a nossa antiga revista de discipulado, que foi ampliada um pouquinho mais. Tá? Joel modificou bastante e foi uma benção. E, Davi, coloque para a gente. Jesus Cristo veio a esta terra para ser um professor e fundar a primeira escola de missões. Ele escolheu a cidade de Jerusalém para ser sua base e também escolheu 12 pessoas para serem os primeiros alunos. Cada aluno possuía características diferentes, mas o professor já tinha um plano de atuação para cada um. Durante 3 anos e meio, os alunos aprenderam muitas lições, especialmente a amar a Deus e amar as pessoas. No dia da formatura, os estudantes foram chamados a fazer novos discípulos, mas eles teriam que se espalhar pela Judéia, Samaria e por toda a terra. Eles teriam que fazer o mesmo que o professor: amar, ensinar, curar e pregar o Evangelho para os futuros discípulos. O tempo passou e os alunos se tornaram professores e fizeram novos alunos, até chegarmos aos dias de hoje. Durante todo esse tempo, uma coisa não mudou: a nossa missão. Hoje, o Centro de Formação de Missionários não é mais Jerusalém, são as nossas instituições de ensino. E elas estão espalhadas por todo o mundo. É o desejo de servir a Deus que nos move a fazer parte dessa família. Aprendemos a conviver com as diferenças e amar o próximo, cada um à sua maneira. E sabe o que acontece? Como profissionais missionários, cumprimos a missão. E o ciclo da salvação começa todo outra vez. Quando toda estrela se apaga, buscarei no céu e o sinal virá. Ele é meu Salvador, sabe quem sou, eu serei sua voz. Por onde eu for, eu sou discípulo de Jesus Cristo e Ele chamou a mim pra cuidar do seu povo. Vou cantar para o mundo ouvir seu amor que me libertou, e seu discípulo sou. De milhões de escolhas que eu posso fazer, é o seu exemplo que eu vou viver. Ele é o meu farol
nas noites sem fim. Eu vou honrar seu nome pra sempre em mim. Eu sou discípulo de Jesus Cristo e Ele chamou a mim pra cuidar do seu povo. Vou cantar para o mundo ouvir seu amor que me libertou. E seu discípulo sou, seu discípulo sou. Seu discípulo sou. Eu sou discípulo de Jesus Cristo e Ele chamou a mim pra cuidar do seu povo. Vou cantar para o mundo ouvir seu amor que me libertou. E seu discípulo